meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, que relata: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos, né? Isso é Hebreus 1. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E vamos ler, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, né, aos pais pelos profetas, né? Isso aqui ele está falando a respeito do povo israelita, né? Da sequência de Abraão. Não, Abraão não teve profeta falando com ele, teve depois, né? Ele está falando do povo dos israelitas depois né? Depois de sair do Egito, né? E também depois de Abraão, com Isaac, Jacó, né? Que Deus falava com ele, né? Que depois teve as guerras e Deus falava com ele a respeito de como eles ganharam as guerras, né? Deus se manifestava com ele, falava com ele através dos anjos. Não era Deus o próprio. Deus jamais falou com esse povo aqui na terra, mas através dos anjos Deus falava com eles, né? Porque, como está escrito, ninguém nunca viu Deus, né? Ninguém nunca viu Deus. Sempre quem falou com Moisés foi um anjo, né? Até lá quando estava dando a tábua da lei, foi um anjo, não foi Deus o próprio, né? Então isso está na Bíblia. Deus jamais falou com alguém ou se apareceu para ninguém aqui nessa terra, mas através dos anjos Deus se comunicava, né? Havendo Deus antigamente, né, falado muitas vezes e de muitas maneiras, né, aos pais pelos profetas. Deus falou muito pelos profetas também, né? Nestes últimos dias a nós nos falou, Paulo falando, né, para os hebreus. Nestes últimos dias a nós, isso é lá atrás, preste atenção que essa carta aqui é para os hebreus, tá? Quando ele está enfatizando nós, é porque ele está se incluindo, não é? Não é nós aqui, que nós não estava lá, né? Mas como está catalogado, está se vindo para nós nos dias de hoje. Isso é o entendimento de transição, né? Tem que entender essas coisas, porque muitas vezes pensa que quando ele está dizendo nós, é nós não estava lá nesse tempo. Temos que entender essa diferença. Ele está dizendo aqui: havendo Deus antigamente, né? É antigamente, não é agora. Antigamente, havendo Deus antigamente falado muitas coisas, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Nestes últimos dias, lá nos últimos dias de Paulo, né, a nós nos falou por Cristo. Está falando dele lá naquela época, né? A nós nos falou pelo Filho. Só que, como está catalogado o que o Filho trouxe de Deus, é para nós nos dias de hoje, né? Serve de exemplo para nós nos dias de hoje. É por isso que está aí a Igreja de Deus
única e verdadeira, porque foi o Pai quem mandou através de Cristo. Cristo foi quem criou a verdadeira igreja, mandado pelo Pai, Deus Todo-Poderoso, né? Vamos continuar. Nos últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de todas as coisas de Deus, né? Cristo é o herdeiro de todas as coisas de Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, né? E porque fez também o mundo, né? Porque quem fez esse mundo foi Deus através do Filho, né? Através do Filho. Deus quer e o Filho executa. Deus quer e o Filho executa. Por isso, está dizendo aqui, nos últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de todas as coisas de Deus, né? E por quem também fez o mundo, né? Deus fez o mundo por Cristo, sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser. Né? Cristo é o resplendor da glória de Deus, do Pai. Sendo ele, presta atenção, sendo Cristo ele o resplendor da sua glória, da glória do Pai, e a expressa imagem do seu ser. Então, quem vê Cristo, vê Deus, né? Quem quiser ver Deus, veja Cristo, e aí você está vendo Deus. Se Cristo está ordenando certas coisas aqui na terra, para que nós façamos, dizendo que a gente vai ter vida eterna, se Cristo está dizendo que a gente vai ter salvação, né? Então tudo isso vem de quem? Do Pai. Foi o Pai quem mandou ele fazer, né? Porque nada que Cristo fez aqui nessa terra veio dele, mas sim do Pai, né? De Deus. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Cristo é a expressa imagem do Pai, né? Eles são idênticos, mas não são a mesma pessoa. Muita gente confunde estas coisas, diz que Deus e Cristo é a mesma pessoa, mas não é. Cristo é Cristo e Deus é Deus, né? Como está escrito aqui, a expressa imagem do seu ser. Cristo é igual ao Pai, parecido, igual, idêntico, né? Mas Cristo só faz as coisas que o Pai manda, né? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é a majestade? O Pai. O Pai está de um lado e o Filho está do outro. Então não são uma só pessoa. O Pai é o Pai e o Filho é o Filho, tá? Essa é verdadeira, está escrito aqui, eu não estou conversando. Quer que eu leia de novo? Vou ler. Sendo ele Cristo, o resplendor da sua glória do Pai e a expressa imagem do seu ser, do Pai também, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentado em Cristo pela palavra do poder do Pai, havendo ele mesmo feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Cristo está assentado ao lado do Pai. Pai de um lado,
o filho do outro. São dois, não um, são dois, né? Só que um é idêntico ao outro. O filho, tudo que ele faz é do pai. Tudo que Cristo pratica não é dele, é do pai. Ele veio aqui para a terra por causa do pai que mandou. Ele fez milagre porque o pai colocou nele aquele milagre para ele fazer. Ele ressuscitou porque o pai colocou em Cristo aquele poder para ele ressuscitar, etc. e etc. Né? Nada do que Cristo praticou aqui na terra ou fez veio dele próprio, mas do Pai, né? Feito tanto mais excelente do que os anjos. Deus tem milhões, trilhões, quadrilhões de anjos. Deus tem. A quantidade de humano que existe aqui no mundo inteiro, nessa terra, a quantidade de gente que nasce, que morre, que morreu, que existiu e que existe, é menor do que a quantidade de anjos que tem no mundo habitável de Deus, né? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente o nome, excelente nome do que eles. Então, Cristo, Filho de Deus, tem mais excelente nome do que os anjos, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho. Deus nunca falou isso para os anjos, mas falou para Cristo, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Outra vez, né? Não é a primeira vez, né? Vamos ver aqui. Tu és meu filho. Deus falando para Cristo, tu és meu filho, hoje te gerei. Na hora em que ele foi gerado, Cristo foi gerado, o Pai disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Né? Botaram aqui como pergunta, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, né? Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Né? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos fez vento, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está falando desse cetro porque Deus tem o cetro. O cetro quer dizer cajado, né? Aquele negócio que ele sustenta, né? Tipo uma bengala, uma coisa desse tipo, né? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, esse mundo aqui, esse céu que nós vemos,
tudo são obras da mão de Cristo, né? Através do Pai, né? Através de Deus. Cristo é o seu arquiteto, né? Eles perecerão, mas tu permanece, e todos eles como roupa envelhecerão. Está falando isso para os hebreus, né? Qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão, né? Mas a qual dos anjos dissesse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, Cristo veio, ensinou, né? Paulo está falando aqui que Cristo veio, ensinou, está dizendo que Cristo é quem criou as coisas, que Ele é quem comanda tudo através do Pai, né? E nós, falando para os hebreus, como roupa velha, como roupa, a gente se enrola, né? Se muda, mas Cristo não muda, Ele será o mesmo, e os tempos dele não acabam, mas o nosso sim, o nosso se acabarão. E ele disse mais: mas a qual dos anjos disse jamais, né? Nem os anjos, Deus disse para ele: assenta-te à minha direita. Está falando de Cristo lá no trono. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso é a palavra do Pai para o Filho. Não, e aí agora vai falar dos ministradores. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Está falando de Cristo aqui na terra, depois que ele veio. Cristo como filho do homem, depois que Deus enviou ele para se tornar carne, para trazer a igreja verdadeira, né? Cristo como filho do homem. Cristo como filho do homem. Por que Cristo como filho do homem? A Bíblia sempre enfatiza Cristo aqui na terra como filho do homem. Por quê? Porque ele está na carne como nós. O espírito dele se encheu de carne como nós no ventre de Maria, né? Deus mandou ele, seu filho, para cá, né? E através do ventre de Maria, né? Que ele é espírito, para se tornar carne, se tornar homem como nós, para resgatar um povo que era de Deus, né? Muito rebelde, que era o povo israelita, o povo e as tribos que se tornaram rebeldes, indo para a legião de Satanás e abandonando a legião de Deus. Por isso que Deus enviou ele para se tornar carne, ficar igual a nós, para tentar resgatar um povo de Deus que se desviou, que era o povo israelita, as tribos, né? E Cristo, ele é superior aos anjos, ele é superior aos querubins, né? Lá no seu mundo habitável, né? Ele é superior a tudo isso, que ele é filho do Pai. Lá existe
centenas de trilhões de anjos, de arcanjos, tomando conta do mundo habitável de Deus. Mas aí Cristo veio e ele quando ele vem, os sacerdotes da lei de Moisés para trás, não vai existir mais de Cristo para cá. O sacerdócio agora é Cristo, não é o sacerdócio levita mais, mas é o sacerdócio de Cristo, idôneo e compassivo. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela, né? Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, né? Porque está falando dessa coisa. Porque o povo que seguiram a lei de Moisés, né? Eles se tornaram transgressores, né? Vou ler de novo. Pois se a palavra falada pelos anjos, né? Preste atenção. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, por que está falando dessa forma? A palavra falada pelos anjos, isso foi falado para Moisés lá no monte, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, e Deus chamou Moisés lá no monte e enviou os anjos para falar a palavra de Deus e escrever naquelas duas pedras, para dar os mandamentos e ordenanças para o povo daquele tempo. É por isso que está escrito aqui desse jeito. Pois se a palavra falada pelos anjos, que foi dada a Moisés, foi falado pelos anjos. Muita gente confunde isso dizendo que foi Deus que falou com Moisés. Deus não falou com Moisés. Deus não apareceu para Moisés. Mas esse anjo que foi enviado de Deus para falar com Moisés, ele veio com o resplendor de Deus para falar com Moisés e dar as tábuas dos mandamentos e ordenanças. Isso é o que está relatado aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, que é a lei de Moisés, né? E toda a transgressão e obediência recebeu justa retribuição, né? Isso está falando do povo israelita, né? Está falando dos anjos que deu a lei a Moisés. Os anjos foi quem apareceu para Moisés, né? Como se fosse Deus lá na sarça, né? Lá no monte, né? E escreveu a lei de Moisés para o povo israelita, né? Que se tornaram para a transgressão, para toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Então cada pecador daquele que Moisés resgatou lá do Egito, né, recebeu a sua retribuição por transgressão e desobediência à lei de Moisés, né? Como escaparemos nós se descuidamos de tão grande salvação, né? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aí já é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Agora está falando de Cristo, da palavra dele, né? Que eles ouviram, como está aqui. Como escaparemos? Ele está perguntando agora, né? Os
transgressores. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Porque é a lei de Cristo, que é a lei da salvação, da vida eterna. E eles lá, né, estão falando entre si por causa, né, dos anjos que falou da lei, né, permaneceu firme os 10%. Isso é os 10%. Os 90% se perderam para a legião do mal. Esses aqui é os 10% que caminharam na lei de Moisés até Cristo, né? E eles caminharam até Cristo, abandonaram a lei de Moisés, que não tinha mais serventia, e entraram para a lei de Cristo, que é a igreja de Deus. E eles estão dizendo o quê? Como escaparemos nós, os romanos, aí desse tempo, se descuidar de tão grande salvação que é a igreja de Deus, né? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem a ouviram? Os apóstolos, né? Os apóstolos, né? Os discípulos que eram de Cristo, quem ouviu essas palavras de Cristo, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, né? Porque Cristo fez muitos sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Cristo distribuiu para os apóstolos também daquele tempo, para eles fazerem milagres. Cristo, como está escrito aqui, testificando, né, Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios e por múltiplos milagres, porque Cristo fez muitos milagres, os apóstolos também, né? Porque Cristo deu esses dons para ele, né? E esses dons, né, milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade, a vontade de Cristo. Cristo distribuiu para os seus apóstolos esses dons, né? Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou, né, o mundo vindouro de que falamos, né, naquele tempo. O mundo vindouro que é esse que está para vir, mas em certo lugar testificou dizendo que é o homem para que te lembre dele, de Cristo, ou o filho do homem para que o viste, fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas lhe sujeitaste. Está falando de Cristo. Deus fez ele homem, né? Fez ele homem, para que te lembres dele, um filho do homem, ou filho do homem, para que o visites. Fizeste um pouco menor que os anjos. Deus fez Cristo menor que os anjos nesse tempo aí que ele veio resgatar o povo de Deus, né? Fez menor que os anjos. De glória e de honra o coroou. Cristo foi coroado de glória e de honra por fazer ele homem, né? Todas as coisas lhe sujeitou, lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Então, tudo que foi sujeito para Cristo fazer através do Pai, ele fez, né? Ele se sujeitou a apanhar, a levar furada de lança, até morrer na cruz. Cristo se sujeitou por amor do Pai, pelo mandamento do Pai. Mas agora
ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Ainda não vemos, só no último dia, né? Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, né? Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todos, né? Provasse a morte de todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, que é Deus, e em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação dele. Então, Cristo sofreu todas essas coisas por amor, né, para aperfeiçoar muitos filhos, né, para a glória de Cristo. Mas eles não aceitaram e acabaram matando ele, que era o povo que era de Deus, que estava na legião do mal, na legião de Satanás, né? Pelo seu sofrimento, o autor da salvação. Pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, né? Por esta causa ele não se envergonha de lhe chamar irmão. Por isso que eu digo, Cristo chama irmão, Paulo chama os irmãos, os apóstolos chamam uns aos outros de irmão, não chamam nenhum de pastor, nem de apóstolo, nem nada, não, é irmão, né? Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu, né? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou da mesma coisa, né? Cristo sofreu igual a qualquer outra pessoa carnal, material, né? Para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, né? E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem era esses? O povo israelita, o povo das tribos. Eles estavam mortos, né? E Cristo veio livrar eles, né, da morte. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, né, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Eles estavam, os israelitas e as tribos, que era, e eles continuaram, só os 10% foi quem se salvou da escravidão do pecado, dos ídolos, das estátuas de escultura, né? Pois a verdade não presta auxílio aos anjos, pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, né? Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo fez isso. Quando está falando descendência de Abraão, Cristo é descendência de Abraão, porque Abraão foi quem trouxe essa geração israelita, né? E Cristo veio dessa geração através de quem? De Maria. Esse coisa aqui, semelhantemente, irmão,
por causa da descendência de Abraão, só na carne. Só na carne. Viu? Não é espiritual, porque Cristo já existia. É só na carne, de homem. Né? Pois, na verdade, não presta-se aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Cristo é descendência de Abraão, de Davi, por causa da carne. Por causa da carne nele. Não por causa do seu ser espiritual. Porque o seu ser espiritual já existia muito antes dessa terra ser criada. Mas está falando aqui a respeito dessa descendência na carne. Na carne. Né? Pelo que convia que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Né? Para se tornar um sumo sacerdote. Está falando nos irmãos em quem? Nos irmãos israelitas, né? E dos da tribo, que é tudo descendência de Abraão, na carne, né? Para se tornar um sumo sacerdote, né? Que aí se acabou o sacerdócio levita, que era na lei de Moisés, né? Mas aí Cristo se torna um sumo sacerdote na lei de Cristo, né? Na igreja verdadeira, na igreja de Deus. Porque Cristo é quem trouxe a igreja verdadeira, a igreja de Deus. E ele é o sumo sacerdote da igreja de Deus, o sumo pastor, o mestre, tudo. Esse título é de Cristo. Agora, os falsificados de hoje é que querem ser pastor, querem ser apóstolo, né? Porque não entende o versículo que está lá, que diz assim: e Deus deu um como pastor, como apóstolo. Ele não entende a palavra como, que é como se fosse, né? Aí querem se intitular hoje pastor, que não é para ser, que é Cristo, né? Para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, né, pode socorrer aos que são tentados, né? Dando sequência agora em Hebreu 3, né? Hebreu 3. Cristo é superior a Moisés. Claro que é. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência, né? O perigo, né? Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Isso é Hebreu capítulo 3, versículo 1 até 4, até o capítulo 4, 13. Vamos ler. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, isso é o apóstolo Paulo pregando a igreja de Deus, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, mandado por Deus, né? Para o povo que ele veio resgatar e deixado para nós nos dias de hoje, né? Pelo que, santos irmãos, tá vendo como é que Paulo trata uns aos outros? Ninguém chama ninguém de apóstolo, de pastor, é irmão. Todos nós somos irmãos, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o que for, todos nós somos irmãos, né? Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo, olha aí, foi o que eu falei para você, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Moisés foi o pregador da casa de Deus, né? Só que depois, quando Moisés morre, né, virou rebelde. O povo que era de Deus se tornaram rebeldes, né? Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, Cristo, quanto maior honra do que a casa, né,
que tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, que era aquele tabernáculo ambulante, né? Era a casa de Deus, aquele tabernáculo ambulante. Como servo para testemunhos das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, né? Se tão somente servamos firme até o fim, até a nossa confiança e a glória da esperança. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação do deserto. Né? Estão entendendo aí alguma coisa? Não endureçais os vossos corações, como na provocação. Deus endurecia o coração para a provocação da tentação lá no deserto, né? Onde os vossos pais me tentaram, né? Pondo-me à prova e viram por 40 anos as minhas obras, né? Então, tudo que aconteceu na trajetória do povo israelita saindo do Egito até a terra prometida, né? As guerras, aquelas feitas, tudo, foi Cristo quem praticou, né? Foi o poder dele, né? Não visto por homem, né? Esse poder não foi visto por homem, dele em Cristo, né? Não. Foi feito através do cajado de Moisés. O poder de Deus e de Cristo estava no cajado de Moisés. Ao falar, ele executava, né? Ele levantava o cajado e acontecia, batia o cajado e acontecia, falava para o cajado e acontecia. Era assim que era antigamente. Por isso me indignei contra essa geração, né? Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. O povo israelita, quando saía lá do Egito, ele botava Deus à prova, né? Porque eles não acreditavam, além de ter visto muitas coisas que Deus fez para eles acreditar em Deus, contudo eles não acreditavam. Eles viam acontecer, mas não acreditavam piamente. Como lá antes dele sair do Egito, né? Que Deus tornou água em sangue, mandou piolho, mandou gafanhoto, mandou rã, saraíva de fogo do céu, por último matou os primogênitos para eles crerem em Deus, e assim mesmo eles ainda não acreditaram, né? Por isso me indignei, Deus se indignou, Cristo se indignou com esse povo que veio lá do Egito. Por isso me indignei contra essa geração, a geração israelita, e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegarão a conhecer aos meus caminhos, né? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, né? Os desobedientes, né? Vede, irmão, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo, né? Antes, exortai-vos uns aos outros, né? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, né? Para que nenhum de vós se endureça o coração pelo engano do pecado. Por isso que eu estou aqui falando para vocês, né, a respeito da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, da lei de Cristo, né? Exortando vocês, né? Como está escrito aqui, antes exortar, isso é Paulo falando lá, né, para esse povo que é israelita, né? As tribos que estão reunidas lá nesse culto aqui, Paulo está relatando o que eles passaram, né? O que eles se transformaram, rebelde, né? Os israelitas, as tribos,
apesar de Deus ter feito tantas coisas, eles não querem acreditar em Deus, não querem seguir Deus, né? E ele está dizendo aqui, já para os convertidos, porque teve 10% do povo israelita que se converteu, né? Que se foram conduzidos até Cristo, 10% se conduziram até Cristo, né? E ele está dizendo, antes exortemos, né, uns aos outros, todos os dias, para que a gente se perca, durante o tempo que se chama hoje, né? Porque ele está falando hoje, todo dia é hoje, para Cristo e para Deus, porque a qualquer momento ele pode vir, por isso que se diz hoje, porque a qualquer instante ele pode vir buscar o seu, depende de Deus resolver, ninguém sabe, Cristo não sabe, os anjos não sabem, ninguém sabe, só o Pai é quem sabe esse dia, de hoje, tá aqui, que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, né? Então é o nosso dever de todo, né, de toda a criatura, não endurecer o coração né, e se tornar enganoso no pecado, porque Satanás está aqui praticando todas as armadilhas para o povo pecar. É para beber, é para se prostituir, né, é para ser gay, é para ser lésbica, é para fazer tatuagem, né? Porque quem está fazendo tatuagem não é uma pessoa de Deus, né? Aquela pessoa que está danificando o corpo do próximo não é uma pessoa de Deus, é de Satanás. Aquela pessoa que está colocando piercing na venta, na língua, não é uma pessoa de Deus, porque se fosse, não colocaria piercing nos outros, né? Mas é da legião de Satanás. E Satanás está ali, tudo de boa, para que ninguém venha para a legião do mal, mas que permaneça na legião, para que ninguém venha para a legião do bem, mas permaneça na legião do mal, né? Isso é tudo que Satanás pratica nos dias de hoje, né? Bota gente fabuloso para fazer tatuagem, né? Para colocar piercing, né? Muito para ser gay, lésbica e assim vai, né? Prostituição, adultério, mentira, roubo, engano, e vocês sabem do que eu estou falando, né? Tudo isso, né? Porque nós temos tornado participante de Cristo, e se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Que confiança inicial é essa? É obedecer à lei de Cristo, é obedecer à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, por quem Cristo morreu, né? É lá desde o início até os dias de hoje. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação, né? Pois quais os que tendo-a ouvido o provocaram, não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Aí, o que é que eu estou falando? Que todo o povo que veio lá do Egito se tornaram transgressores de Deus, não querendo aceitar a lei de Cristo, não querendo aceitar a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo morreu por ela, né? Pois quais os que tendo ouvido, né, o provocaram, né? O povo israelita, o povo das tribos, provocaram Deus, né? Não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, todo esse povo provocaram Deus, né? Através dos ídolos, das estátuas de escultura, e contra quem se indignou, Deus se indignou contra esse povo, né? Por 40 anos não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos saíram no deserto. Todo o povo israelita e as tribos se tornaram transgressores, né?
se tornaram transgressores dos ídolos, das estátuas de escultura, porque eles tinham a mente cauterizada lá nas estátuas do Egito por 400 anos, né? E isso só para eles, o Deus dele era as estátuas. Mesmo Deus fazendo vários milagres para ele, né? Várias coisas, eles mesmo assim ainda não acreditavam, né? Deus transformou água em sangue, mandou o enxame de cafanhoto, de piolho, né? De rã, saraíva de fogo, antes de tirar eles lá do Egito, para eles ver o poder de Deus. E por fim matou os primogênitos, né? Para eles ver o poder de Deus. Abriu o mar vermelho para ele passar, para ver o poder de Deus. Mandou sair água da rocha quando eles estavam com sede, para ver o poder. Mas mesmo assim, eles não quiseram acreditar nisso. Sempre eles estavam indo para a legião do mal, dos ídolos, das estátuas de escultura. Sempre, todo esse povo lá do Egito. Pois quais os que, tendo ouvido a palavra, né, da lei de Moisés, o provocaram. Não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, né? Foi todos eles. E contra quem se indignou, Deus se indignou deles por 40 anos. Porque durante a caminhada eles estavam com ídolos intocados dentro das suas malas, né? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Deus matou logo um bocado lá, abriu o chão e eles caíram dentro, porque eles estavam adorando estátua ainda. Não quiseram não, e não quiseram não. Cristo veio para eles e eles não quiseram, mataram Cristo. Esse povo israelita e as tribos, a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não quiseram crer em Deus, né? Continuando, portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pereça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas para eles depois, quando Cristo veio, né? Cristo pregou as boas novas, que é a nova igreja, assim como eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Quem foi que não ouviu? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, que era a mais rebelde, né? E as outras tribos não quiseram ouvir o que Cristo trouxe. Não quiseram. Eles não quiseram a nova lei. Não aceitaram, né? Porque nós, os que temos crido, né? Esse foi o que creu, os 10%. É que entramos no descanso tal, como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele, assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso, né? Visto, pois, restar alguns entre nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas a boa nova não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Está falando para eles naquele tempo, para eles se ouvir a voz de Cristo, a voz de Deus, para eles não endurecer o coração e aceitar, né? Aceitar. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado disso de outro dia, né? Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Então, esse descanso da lei de Moisés não é o descanso da lei de Cristo, né? É diferente. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, né, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos, esse também descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas lá no início. Todo aquele que entra na lei de Cristo, não na lei de Moisés. A lei de Moisés, Deus deu o sábado de descanso, mas a lei de Cristo não é esse sábado, né? Ora, pois aquele que entrou no descanso de Deus através da lei de Cristo, esse também descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. É diferente essa transição. Só os adventistas, né, que cultua essas obras do sábado, mas não é mais, não existe mais esse guardar sábado, não existe. Então, aqui é claro o versículo, pois aquele, né, aquele que entrou no descanso de Deus através da lei de Cristo, da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, esse também descansou das suas obras, porque o descanso da lei de Moisés era parar no sábado para não se fazer nada, não trabalhar, não se fazer nada. Isso se chama as obras. Na lei de Cristo não, a lei de Cristo não é assim, né? Descansou de suas obras assim como Deus descansou da sua. Também esse descanso, pois aquele que entrou no descanso de Deus, né? Quem entra na lei de Cristo, entra no descanso de Deus. Quem entra na doutrina de Cristo, no mandamento de Cristo, entra no descanso de Deus. Esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, né? Que antigamente o povo guardava o sábado, mas era desobediente, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, né? E penetra até a divisão de alma e espírito, de junta e medula, e é apta para discernir pensamento e intenções do coração. Glória a Deus, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Glória a Deus, né? Termino aqui, vou dar uma paradinha por aqui, no livro de Hebreus, capítulo 4. O próximo vídeo é em Hebreus também, capítulo 4, versículo 14 em diante. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, né? Isso é Hebreus capítulo 4, versículo 14, vai falar: Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto, do Antigo Testamento, né? Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, né? Compartilhe esses vídeos para mais pessoas, para assistir a verdade.
e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito.